Muito bem, amigos, vamos então iniciar nosso trabalho desta segunda-feira. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade que se abre para nós na seara espírita para realizarmos esta atividade de estudos em torno do livro de Gênesis de Moisés, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece. Agradecemos a Ti pela permissão, pelo amparo, pedimos o auxílio dos bons espíritos, Deus mensageiros, para que realizemos o melhor ao nosso alcance. Desejamos também que os estudos sejam proveitosos para os espíritos que estagiam nesta instituição, para que eles também possam estudar conosco a doutrina espírita e o texto bíblico. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis, capítulo 2. Boa noite. Capítulo 2, a partir do capítulo 3, versículo 1. Nós vamos terminar o primeiro versículo do capítulo 3. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Nós começamos o estudo desse versículo primeiro na semana passada. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Nós trabalhamos aí os pontos iniciais desse estudo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Nós já estudamos, então, as primeiras partes desse versículo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Nós já falamos bastante dessa primeira parte aí no estudo anterior. Então vamos avançar. É assim que Deus disse. Então, nós aqui temos aquele desafio que nós sempre lembramos, certo? Deus não exerce ação direta na matéria. Deus não tem boca, por exemplo, para falar. Quem fala são seus missionários, seus enviados. Então, nosso desafio é reconhecer aqueles que falam legitimamente em nome de Deus, dos falsos profetas, dos que enganam. E, identificando então essa fonte divina, o outro desafio que se impõe para nós é
manter a fidelidade. Manter a fidelidade ao que foi revelado. O que foi revelado é para o nosso entendimento e aproveitamento. Se foi revelado, significa que nós temos condições de compreensão do que foi revelado. O que não está revelado, nós ainda não temos acesso. E é por isso que os Espíritos definem para nós que há coisas que nós ainda não temos condições de compreender. Por isso, as revelações são gradativas. E é por isso que nós encontramos aqui em Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos. Para quê? Para sempre. Para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, uma vez que nós identificamos a fonte divina e concordamos e adotamos, então nós temos que cumprir. Cumprir essas determinações, que são determinações que visam a nossa felicidade. Lembrando que nós, muitas vezes, seguimos invariavelmente as imposições dos desejos automáticos. Então, nós sempre temos que fazer essa ponderação, porque muitas vezes nós dizemos assim, eu não obedeço a ninguém, mas nós estamos obedecendo a desejos automáticos e aos espíritos que se associam a nós na pauta da influência oculta. Então, esses ensinamentos divinos, essas disposições aqui que recebemos, são para nos libertar desse jugo invisível, automático, que se assenta nos nossos desejos rotineiros, e dos quais somos escravos, muitas vezes dizemos que somos livres para agir. Muitas vezes estamos obedecendo ao homem velho. Por isso que aqui em Deuteronômio está dito, vamos lá voltar, está dito que essas disposições são para nós e nossos filhos, né? Nossa descendência, ou seja, as obras e o homem novo. Nós, na atualidade, no agora que está compreendendo esses ensinamentos e buscando praticar, e o filho do homem, que é o que nós estamos buscando desenvolver. O homem novo, o homem renovado. E, consequentemente, as obras. As obras são nossos filhos. É assim que Deus disse, não comerei de toda árvore do jardim? Então, nós já estudamos aqui sobre a árvore agradável à vista e boa para a comida, define que o nosso produto, nosso próprio ambiente, no nosso próprio ambiente, a misericórdia de Deus disponibiliza o suprimento. E basta saber adotar o esforço seletivo e de busca. Então, no jardim, nós temos o necessário e até o supérfluo. Por isso que é difícil identificar. Saber o limite do necessário e do supérfluo. O supérfluo para nós nessa atual existência é o alimento disponibilizado pela árvore da vida, campo intelectivo. Porque foi isso que nos trouxe em exílio de um outro mundo para cá.
conhecimento intelectual, falta de prática do amor ao próximo. Então, se nós ficarmos só alimentando o intelecto, nós estamos alimentando o supérfluo, vamos colocar assim. Nós já temos isso de sobra. Precisamos agora praticar o amor e a bondade, que é o alimento da árvore da vida, cujo padrão é Jesus. O padrão mais excelente é Jesus. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aqueles que não concordam com Jesus e o menosprezam, mas analisando os passos de Jesus e as suas palavras, nós veremos que são de cunho excelente, de cunho nobre, digno. Então nós costumamos, coletivamente falando, desprezar esse exemplo e seguir exemplos complexos. Como a morte não existe, a vida continua, depois da morte é que nós vamos nos deparar com os resultados palpáveis das escolhas. Porque Jesus veio à Terra somente para fazer o bem, amar o próximo, nos chamar para convidar para a observação da lei de Deus, prática da oração, dos bons pensamentos. Se alguém me disser que isso não tem origem elevada e sublime, esse alguém estará equivocado. Se não souber reconhecer a diferença entre o vulgar e o sublime, então essa pessoa está em dificuldades no mundo. Então nós estamos aqui trabalhando exatamente para que esses mandamentos sejam cumpridos por nós e nossos filhos, ou seja, nós mesmos, nas próximas existências, vamos usufruir do benefício dessa alimentação aqui. Não comerei de toda a árvore do jardim? Nós vamos explorar isso aqui mais à frente, tá? Mas nós temos o desafio de convencer o desejo e a emoção a renunciar a determinados propósitos que já não se aplicam mais, já não são mais compatíveis. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. E disse a mulher à serpente. Então, é o nosso diálogo interior, nossa conversação interior. Então, aqui, a mulher representa o sentimento, é o desejo, a emoção, que está aqui dialogando internamente consigo e com os espíritos associados no processo. Questão 459. Você lembra da questão 459? Do Livro dos Espíritos? Que fala da influência oculta. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Mas eles nos dirigem com base no que nós queremos. Não é uma imposição aleatória, não. Só existe aquela influência porque nosso desejo, pensamento atraiu e o desejo chamou. Então eles vão fortalecer, incentivar. Nós estamos naquele diálogo, faço ou não faço, faço ou não faço. Aí a emoção entra, é assim que funciona. A emoção entra em cena.
Se o propósito é um propósito nobre e digno, os bons espíritos vão estar presentes no circuito. Se não, os espíritos que gostam daquelas coisas vão se apresentar. Vão se apresentar. Então, aqui nós já temos aí aquela questão da concupiscência. Cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência, vai dizer Tiago. Não é pela influência exterior, não. Nós somos enganados por nós mesmos. Por nós mesmos quando invigilantes. Então, agora página 16, tá? Viramos a página. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Bom, primeiramente se trata de maçã, certo? Não está escrito maçã no texto bíblico, não. Não sei nem de onde surgiu essa questão da maçã aí. É da lei que nós vamos comer os frutos automaticamente na pauta da nossa produção, segundo as necessidades alimentadas. Por isso que o assunto é desafiador. Porque nós temos necessidades legítimas, temos necessidades supérfluas, temos a sofisticação que se agregou no tempo, o acréscimo de que se acresceu à vontade, chamada abuso, segundo os espíritos. Então aí está o desafio de nós nos mantermos dentro do parâmetro razoável. Do razoável. Sempre tendo em vista que as diretrizes dos espíritos, a juntar os bens em família, colocar a riqueza, fazer bom uso da riqueza, é isso? O bom uso para a coletividade e o bom uso para si mesmo, porque se nós temos uma riqueza, o bom uso é, por exemplo, gerar empregos com essa riqueza. Um bom uso. Gerar um bem para a sociedade. Mas e o bem pessoal? Porque se a riqueza que eu tenho está insuflando meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Então tem alguma coisa que não está sendo bem utilizada. Os bens, nós podemos possuir os bens. Os bens existem no mundo para serem utilizados. E esses bens, vão sendo aprimorados cada vez mais. Isso faz parte do processo de evolução. Mas nós temos que buscar aquele limite do razoável, certo? Limite do razoável. A nossa meta já deve ser outra meta aqui na Terra. É a meta do enriquecimento espiritual. Porque enriquecendo espiritualmente, nós vamos saber fazer bom uso do recurso. E saber dar um freio à ambição. Porque vou contar um caso aqui de um companheiro, não vou citar o nome. Quando ele estava para aposentar, ele disse que ele ia aposentar e dedicar só ao espiritismo. Aí ele aposentou, começou a dedicar ao espiritismo, mas como ele era um ótimo funcionário e tinha um posto elevado no campo de trabalho dele,
Quando ele aposentou, um gerente de um concorrente convidou para trabalhar lá. Ele tinha um projeto e ele era o cara para conduzir o projeto. E ofereceu 4 vezes mais do que ele ganhava. Aí ele balançou. Aí ele balançou. Entendeu? Balança, mas não cai na É. escada. Aí ele reuniu o grupo dele, o grupo espírita dele de trabalho e falou, né? Ó, aconteceu isso, tá aí um lá levantou, ó, mas você, antes de encarnar, você afiançou que você ia trabalhar pelo espiritismo. E aí? Aí ele levou 1 mês para fazer essa reunião. Depois mais 1 mês para recusar o convite. Ah, ele recusou? Recusou o convite. Então a gente tem que saber o limite e tem que dar um bom freio. Porque senão a gente vai sendo levado. Olha que coisa interessante, não é? Então, a situação não é fácil, não. Então tem que haver um limite, porque o tempo passa. Se a gente ficar naquela perseguição das coisas materiais, o tempo passa. E a gente chega no mundo espiritual e percebe que o projeto que foi afiançado não foi cumprido. Então é um negócio sério. Negócio sério. Serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Isso aí, nós estamos falando de frutos das árvores do jardim. Não é? É porque todos temos uma fome específica, a gente busca de acordo com essa fome. Se a gente não refreia essa fome, não põe um limite, as coisas vão crescendo na direção para não desviar do foco. Não é? Tudo tem que ter um limite. Até mesmo o contrário, né? A própria participação nas suas funções espíritas, né? Sim. Ela tem que acontecer dentro vamos dizer assim, o máximo que puder dar, mas sem desguarnecer alguma outra parte também. É. Né? Tipo assim, família. Porque não adianta querer abraçar o mundo. É. Porque se alguém se dedica assim extremadamente como você está dizendo aí, alguma coisa vai faltar em algum lugar, né? Então, o negócio não é, a questão não é fazer muito, é fazer bem o que você se propôs a fazer. Eu acho que a gente, assim, passa na minha cabeça que a gente já tem condição de ter uma reflexão no sentido de o que a gente tem efetivamente já guardado na sua mochila quando você retornar à parte espiritual. A gente já tem condição de organizar essa mochila e saber exatamente o que você precisa. É o que nós estamos buscando fazer. Eu sempre penso assim nisso, porque a vida, a gente passa tão rápido, chega num certo momento de vida, a reflexão, pô, o que eu fiz? Né, se eu fosse hoje, o que eu estaria, assim, pronto de projeto de vida espiritual, né? Então, eu acho que Sim. quando você está nessa proposta, você acaba se refletindo. Sim. Então, o jardim é a terra e as árvores aí são as pessoas. Estamos falando de pessoas. As pessoas é que são as árvores que vão nos propor determinados alimentos, oferecer determinados alimentos. Então esse jardim representa a formação de todos os elementos, o ambiente propício à nossa caminhada e também para a formação de concepções orientadoras para os corações. Então nós temos aqui na Terra 2 grupos de espíritos, os exilados, que são hoje uma minoria. Esses exilados aqui desse assunto hoje são minoria,
E a maior parte são os espíritos que estavam aqui na Terra. Vamos colocar nesses termos. O grupo que veio de fora já tinha se alimentado demasiadamente da árvore do conhecimento, do bem e do mal, o desenvolvimento intelectual. Então, para eles, esse alimento é um alimento tangível, que eles já tinham grande conhecimento dele. E os novos é que vão receber esses conhecimentos. Mas, o que é que faltou a esse grupamento que veio de fora? Que acabou repetindo, muito, com a maioria repetiu. É oferecer o fruto da árvore do bem e do mal envolvido pela árvore da vida, pelo amor. Então eles acabaram repetindo aqui na Terra os desmandos lá do outro orbe. E aqui se tornou uma continuidade. Uma continuidade. E nós hoje, né, que talvez aqui, não vou falar que todos aqui, mas talvez alguns aqui sejamos exilados pelo histórico aí que vem sendo desvelado. Talvez alguns aqui sejam exilados, certo? Uhum. E estamos ainda aqui buscando ainda implementar ingerir esse fruto. E é lento. Lento. Porque na verdade, em termos de que aprendemos com Jesus, a gente se alimenta do que oferece. E Jesus não dizia assim: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então o alimento é o que nós oferecemos. Então o que fazemos é que é o alimento, certo? Porque é o que vai desenvolver os sentimentos. É o que fazemos é que desenvolve os sentimentos, bons ou inferiores. Então esse é o alimento. E fazendo, nós estamos oferecendo o exemplo para o próximo. Esse que é Então nós somos as árvores, ou a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da justiça. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da justiça. Mas muitas vezes, ao invés de nós seguirmos esse caminho que aqui está nos sendo proposto, porque foi nos proposto no Gênesis 2:9, vamos voltar aqui no Gênesis 2:9. Gênesis 2:9. Que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, aqui, aí depois ele vai dizer mais à frente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então foi dito que não era para comer da árvore da ciência do bem e do mal. Porque nós já comemos dessa árvore lá nos mundos de onde viemos. E temos comido dessa árvore ao longo das múltiplas existências aqui na Terra. Continuamente comendo dessa fonte. Então agora é a hora de comer da outra árvore. E é por isso que nós temos que cumprir
os deveres, que contraria os impulsos do coração, porque o nosso impulso do coração, diferente daquele que é proposto de modo geral aqui, pela lei divina. Verdade. Não é? Amar o próximo como a si mesmo, fazer ao próximo gostaria isso que vos fosse feito. Ainda precisa de ser um procedimento imposto pela circunstância desse jardim. Então, o jardim, pessoas, acontecimentos, situações, representam o arranjo do jardim que nós necessitamos. Parentela, com seus desafios, que vão exigir uma determinada posição, cumprimento do dever. É o jardim que nós semeamos antes, no passado, e hoje está. Deixando secar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Vamos recordar? É no capítulo 5, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. Trata do esquecimento do passado. Aí no segundo parágrafo, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu. Mas é Por isso que a gente vai vendo aí nas reuniões mediúnicas, várias existências em Roma, várias existências lá na Grécia, na Babilônia, por exemplo. Por quê? Porque, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. É o mesmo grupo, de modo geral, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, esse jardim, é nós mesmos que vamos preparando ao longo do tempo. Estamos lidando com ele hoje, por exemplo. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas, às vezes, a gente prefere, ao invés de usar a vontade como impacto determinante, ou como bisturi, para fazer as operações que a gente precisa, a gente prefere, às vezes, fazer operação sem anestesia. Pelas escolhas equivocadas que nós fazemos na vida. Essa é uma expressão do Honório, fazer a cirurgia sem anestesia. Que é quando a gente... A dor é maior. Hein? A dor é maior. Exatamente. A dor do dever é mais suave do que a dor do desejo. A gente não sabe que vai trazer, mas lá no futuro vai trazer. O desejo, quando vem, ele é agradável, ele é interessante, ele exerce uma influência, um arrastamento. Então precisa ter o controle. O corcel fogoso precisa ser controlado. Porque senão, depois, a dor virá depois. Pode ser a própria dor da consciência culpada, do remorso, do arrependimento, tardios, ou a dor que virá depois, em outras existências, pelo desleixo completo. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vamos retomar o raciocínio, tá? O diálogo aqui, vamos retomar o diálogo. Ora, a serpente, é o primeiro versículo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher,
É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Está correto. Versículo 9, versículo 9 do capítulo 2. Está correto, ó. No versículo 16, 2,16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Então está de acordo aqui, certo? É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Está correto. Mas a mulher disse à serpente. A mulher, gente, amigos, sentimento, tá? Esse é o diálogo interno. Não é a mulher biológica, não. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não foi isso que foi dito, não. Vamos retomar? Versículo 9 do capítulo 2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Qual que é a árvore que está no meio do jardim? A vida. A árvore da vida. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Perceberam? O que foi que a mulher disse para a serpente? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Foi isso que Deus disse? Não, amigos. Deus disse: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá. Então, o nosso sentimento colocou no meio do jardim, que é o centro do interesse, do desejo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tirou a árvore da vida. Porque qual que é a árvore que está no meio do jardim? A árvore da vida. A árvore da vida. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Lá no 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode comer. Da árvore da ciência do bem e do mal, mas também da árvore da vida. Porque o conhecimento intelectual promove o conhecimento moral, pela distinção entre o bem e o mal. Quando é que eu negligencio a árvore da vida? Quando eu sei fazer a distinção entre o bem e o mal, mas eu não faço o bem. Eu faço o mal. E no caso o mal é, o que é fazer o mal? Seguir o egoísmo, preferencialmente. André Luiz define que o mal é o bem feito exclusivamente para si mesmo. O que ele está dizendo para nós? Que o mal é o egoísmo. Certo? Então, a concupiscência, o desejo, o interesse, colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E outra coisa, olha o que ela fez aqui, o sentimento faz. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei. Então, a nossa concupiscência distorceu o ensinamento e dizia que era para não comer da árvore do conhecimento. Mas nós distorcemos a tal ponto que nós colocamos na boca de Deus que não era para comer a árvore do meio do jardim. Qual que é a árvore que está no meio do jardim? A árvore da vida. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
Não comereis dele. Foi isso que Deus disse? Não. Ele comentou. Quem que está dizendo isso? Não, ele disse, não. Ele está falando isso. Ele disse Não. para não comer. Diz para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Isso. Sim, para não comer. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do mal, dela não comerás. É porque ele inverteu aqui, né? Deus mandou ela comer a árvore que está no meio do jardim. Só que de Deus, a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Não é? Só que ele inverteu e aí... Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim, Sim. que é o centro do interesse, que é o amor. Sim. Porque no centro do nosso interesse, o nosso interesse é canalizado pelo amor. Então, quando nós optamos pelos bens materiais, pela ambição, o que está nos levando para esse caminho é o amor e o apego aos bens desse mundo. Então, a árvore da vida, ela está sempre no meio do jardim. Só que nós tiramos as pessoas do centro do jardim, do centro do interesse, e colocamos as coisas no centro do interesse. No meio do jardim. Tô Yes. confusa. Aquilo que ele dá mais valor, Nem né? sei mais. É uma desobediência. Gente, né? deixa eu te explicar. Desobediente. Deus falou- Fala aí, menina. Tô confusa. Vamos aqui, ó. Não. Espera aí só. Estou prestando. Deus Fala. falou assim: só come qual árvore? Que Deus falou, me fala isso. Você tem que ter o texto na sua frente. Aqui, ó. Vamos devagar. É para entender. E o Senhor Deus, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Todas. E a árvore da vida no meio do jardim. Sim, E a árvore da ciência do bem e do mal. por aí. No jardim tem a árvore da. É. No centro, a árvore da E vida. ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Deus falou isso. Falou. Ah, tá. É que no versículo anterior, Sim. só falou que Deus fez brotar. Exatamente. Brotar. Bom, Fez brotar. passou tudo. Uhum. Depois vem a orientação. Não, Lá depois no ele falou 16. que a árvore no meio, a árvore Sim. da vida. No meio. O Que meio foi o pode primeiro. comer. Que Nós temos que entender o seguinte, que a árvore da vida, que pode comer. ela sempre está no meio do jardim, que é o amor. Porque o amor é de essência divina. E todos vós, está lá no Evangelho. Vamos repetir? Nós já lemos isso aqui várias vezes, vamos repetir? É o capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo. É só na repetição. É o item... Peraí. É o 9 mesmo? Peraí. Não, é o 11, né? É o 11. Capítulo 11. O amor é de essência divina, ou seja, está no meio do jardim. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração, ou seja, no meio do jardim, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição. A prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raro subindo proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Então o amor está sempre presente. A gente vem desenvolvendo, ele é de essência divina, desde atrás, em germe. É a fonte mesmo. E ele vai sendo
desvelado, de dentro para fora, desde os primórdios da evolução, pelo princípio inteligente, que vai experimentando, certo? Na escolha dos parceiros, no amor aos filhotes, na escolha do melhor território, isso é o amor sendo o amor embrionário. Porque os instintos não são embriões do sentimento, nós aprendemos aqui nesse mesmo texto. Então, nós temos... Só que a questão aqui é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, Moisés, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Certo? E a árvore da vida, representada por Jesus. A questão é que quando a gente não obedece aqueles mandamentos que Moisés traz, nós estamos devotando o amor às coisas materiais. E não às pessoas. Então, por isso que nós, para os exilados não podiam alimentar da árvore conhecimento do bem e do mal. Eles já estavam cansados de conhecer essas coisas. Os que estavam aqui na Terra não tinham esse conhecimento. Eles é que trouxeram esse conhecimento. A lei divina. Mas o que é que faltou para os hebreus na transmissão do conhecimento da lei divina para os gentios? Faltou o envolvimento do amor na didática, no abraço aos gentios. Faltou ingerir da árvore da vida. Perceberam? Então eles continuaram amando mais as coisas. Bezerro de ouro. Mencionando o bezerro de ouro. Depois do templo. Não era para ser construído templo. Não era para ser construído templo. Não era para os judeus terem reis. Tudo isso está na Escritura. Mas eles foram distorcendo e foram se equivocando. E o amor a Deus, que era para ser todo ele canalizado para o próximo, começou a ser canalizado para o templo, para o rei, Da raça. para a raça, o dinheiro. As religiões. Não, está implícito o templo. Incluído, né? Que aí Está os implícito. povos- Quando você fala em amor ao templo, o que você está falando? Não é? Então, a árvore da vida, que é o amor ao próximo, foi negligenciada de novo. E quando a árvore da vida veio em pessoa, ela não foi reconhecida. Ô, Júlio, aí, por exemplo, hoje a gente vê com a evolução tecnológica e outras áreas aí, medicina, a expansão da inteligência é notável. Então, é exatamente isso que está acontecendo, cada vez mais a humanidade... A repetição. Mas agora não são mais os exilados que estão repetindo, agora são os da terra que estão fazendo o que aprenderam. E estão negligenciando a árvore da vida. Os exilados ensinaram, depois foi distorcido de A novo. maioria dos exilados foram embora, a maioria voltaram. Um grupo está ajudando Jesus até hoje, os apóstolos, os profetas, eram exilados, tá? Mas a distorção está sendo repetida. Repetição do... Agora não mais pelos exilados. Tem poucos exilados aqui na Terra ainda. Já tem um grupo. E está vendo a repetição, né? Repetição aí do... Os alunos aprenderam direitinho, né? Naquela cartilha. Então, negligenciando a árvore da vida. Negligenciando a árvore da vida. Não. Que é o progresso moral. Sim.
é o símbolo do progresso moral. Daí a gente aprende estudando o Livro dos Espíritos que o progresso intelectual precede o moral. Precede sempre. Por que precede? Porque o progresso intelectual é que vai promover o progresso moral, porque o progresso intelectual proporciona a identificação entre o bem e o mal, o certo e o errado. Aí nós vamos sendo conduzidos para a prática do correto. Seja pela vontade como impacto determinante, que adota diretrizes sábias de segurança, como os mandamentos, ou seja pelo bisturi da dor, que vai, ó, o que você fez aí está errado aqui, ó. Resultado, tumor. Então, Jesus veio há 2000 anos, né? Sim. Exatamente para tentar recapitular essa árvore da vida aí, né? É porque ele tinha prometido ao grupo exilado que ele viria. Prometeu, grupo exilado. Ele veio para por isso que ele diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio preferencialmente para o grupo exilado. Mas evidentemente que ele ensinou para todo mundo. Depois, quem dinamizou o conhecimento para o grupo dos chamados gentios, que eram os da terra, foi Paulo. Paulo foi destacado para expandir, porque os judeus não queriam expandir. Eles fecharam o exclusivismo. Paulo era um judeu, que inicialmente perseguiu o cristianismo. Graças a Paulo, nós tivemos o primeiro mártir, foi o Estevão, foi apedrejado, foi o primeiro que morreu depois de Jesus. Mas Paulo já tinha o conhecimento, era um espírito preparado para a missão que ele tinha que fazer, só que ele estava enamorado de Moisés ainda. Ele reencarnou para cumprir aquela missão, mas o passado dele, né? O passado dele de observador da lei da Torá, ele era um daqueles lá, aqueles hebreus que voltaram. Tudo indica que o rei Davi, certo? O rei Davi escreveu os Salmos, era inteligente, muito inteligente, tinha conhecimento para aprofundar a lei. Escreveu os Salmos, era intrépido, corajoso, todas as características de Paulo. Aí Paulo, depois ele 1000 anos antes de Paulo. Davi viveu 1000 anos antes. Então tudo indica. Aí Paulo, depois que ele viveu aquele momento de saudosismo ali de Moisés, ele caiu em si no caminho de Damasco lá. Teve a visão de Jesus, ele viu. E aí retificou a marcha, entendeu? Retificou a marcha. Mas ele já era um observador da lei. Ele não era um espírito atrasado, nem imperfeito. Ele era um observador da lei. Fiel cumpridor da lei. Então, ele só faltava a árvore da vida para ele. Só que faltava a árvore da vida. Você for estudar a história de Davi, por exemplo, partindo aqui do pressuposto que ele seja Davi, vocês vão ver que Davi, um monte de confusão no tempo dele lá. Era mulherengo. Davi. É. A árvore da vida fecha esse ciclo, né? É. Ela deve... Sim. Passa para um outro patamar. A árvore da vida, o espírito se torna puro quando ele tem as virtudes todas desenvolvidas. E a árvore da vida, vamos colocar assim. Jesus foi a encarnação de todas as virtudes. Todo o seu fruto já vai ser um bom alimento. Né? Todo fruto vai ser um bom alimento. Então aqui nós vemos a distorção, certo? A mulher colocou o
proibição colocou como sendo proibido comer a árvore que estava no meio do jardim. E ela disse que era a árvore da vida. Que ela colocou como, ela adotou como proibição, no entendimento dela, não comer da árvore da vida. Podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal livremente. Então aqui foi uma repetição, esse grupo aqui repetiu o erro lá do mundo de origem. Repetiu o erro. Certo? Comentários aí, amigos? O tempo está acabando. Quem quer fazer algum comentário? Então, vamos, em termos práticos, o meio do jardim é o centro do interesse. Então, o que está no centro do nosso interesse é o que está no meio do jardim. Então, o que é que está no centro do nosso interesse? Bens materiais, doutrina, trabalho espiritual, por exemplo. Os bens materiais. Naquela questão 1009, né? Se a minha tendência é gravitar para a unidade divina, né? Sim. Aqui foi para tirar do centro divino os interesses, né? Exato. Você deixa de gravitar em torno de Deus e começa a gravitar em torno de si próprio, dos seus próprios desejos, dos próprios interesses, né? O nome disso é egoísmo. Egoísmo. Você eu sei de tudo. Muito bem. Aí nós vamos desenvolver todo um sistema ao nosso derredor e vamos ajustar segundo o interesse. Isso. Então nós temos aquela tendência de manipular, sermos manipuladores segundo o interesse. Que foi o pensamento inicial do caso que você contou lá no início. Se o egoísmo tivesse prevalecido, ele tentou ajustar as coisas lá aos interesses dele, de quadruplicar o salário, né? Mas ele deu conta de porque travar ali e não cedeu. no primeiro momento, né, ele convocou o grupo lá e como que dizendo assim, ó, dar uma enroscada. tipo assim, o grupo vai me abalizar, vamos colocar assim, né? Aí minha consciência fica mais tranquila. Mas aí um levantou lá e falou assim, ó, você prometeu antes de encarnar que você ia... Aí desmontou o edifício. Que se tivesse uma serpente lá, falaria assim, pois a gente não lembra mesmo que nós prometemos lá em cima. Aí pronto. Falou tudo. Agora é muito difícil você tem que ter muita fortaleza moral, você desistir de um resignar, né? Renunciar a isso. Então eu tiro o chapéu. Mas eu acho que quando você tem a decisão certa, assim, você pode coroar o seu conhecimento. Não, coroou a existência. Coroou a existência. Porque se você não faz a... Porque esse camarada, ele sempre teve muito poder em várias existências. Desde a antiguidade. Não é que você está pensando, não. Não é não? Como que sabe? Eu sei pela sua risada. Ele sempre teve muito poder, desde a antiguidade, muito poder. Então, veio com uma missão no campo do espiritismo. Mas ele deve ter ficado balançado, mas deu conta. Já desencarnado. Oi? A força. Exatamente. Tanto balançou que ele chamou o grupo. Pois mas que bom que ele deu Convocou o conta grupo disso. lá, ó, vocês me ajudam aí, né? Tipo Dá um assim. aval. Dá um aval aí. Coitado. Merece. É isso mesmo. Então, nosso tempo esgotou, amigo. Na semana que vem nós vamos continuar.